cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão presentes nessa noite e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Quero nessa noite trazer uma mensagem de reflexão para cada um de nós. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 6. E depois estaremos também lendo o versículo 16, 17, 18, 19 para a nossa meditação. Amém, irmãos? Os irmãos, por gentileza, só acompanhem. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 diz assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Versículo 16: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração, e introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, e na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então se foram-se todo o povo, cada um para a sua casa. Amém, irmãos? Ao ler esse texto, nessa noite, eu me ponho a pensar na história de Israel, a qual iniciou-se o período dos juízes, e diante dos juízes que ali estavam, os inimigos prevaleciam contra Israel, e Deus então levantava sempre um libertador para assim libertar o seu povo da escravidão, daqueles que ali estavam afligindo a nação. Após este período, inicia-se o livro de Samuel, a qual a promessa de uma mulher que era estéril, Ana, ela tem um filho, e este filho então ela oferece ao Senhor, e ele então vai ser cuidado, criado no templo do Senhor. A Bíblia nos diz que naqueles dias, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chama Samuel e lhe faz promessa, revela algo profundo e extraordinário na vida de Samuel. O sacerdote Eli exercia a sua função, e seus dois filhos, Ofni e Finéias, ministravam também no templo. A Bíblia nos diz que quando começou o período a qual Samuel unge então Saul como rei, o período da monarquia, Saul ele começa a governar sobre a nação, e é interessante que a nação então agora ela é conduzida através de um homem para levar o seu povo à vitória daquilo que Deus havia reservado. Mas haja vista que a nação de Israel passou-se por um período muito difícil, a qual também Saul, ele por desobedecer a Deus, comete vários erros, e Deus então ali levanta outro homem para governar em seu lugar, chamado Davi. A Bíblia nos diz que quando Israel saiu para a guerra, Saul saiu também juntamente com o seu povo e levaram a arca da aliança. A Bíblia nos diz que Saul morreu, levaram também, mataram seus filhos, e a Bíblia nos diz então que Ofni e Finéias morreram no campo de batalha, e a arca de Deus fora tomada. Os filisteus haviam agora levado a arca para a sua terra, e durante 7 meses ela permaneceu ali. Mas o que me chama a atenção é que a arca, enquanto estava na casa ou no templo de Dagon, o seu Deus, a arca, ou seja, o Deus de Dagon, se inclinava diante da arca do Senhor. É interessante que Deus permite uma enfermidade naquele meio daquele povo, e aquele povo fica tão enfermo
que por 7 meses eles eram assolados por uma enfermidade que o levaria à morte. Eles então agora, propôs no seu coração, então devolver a arca do Senhor, e levar a arca do Senhor então para Quiate Gerizim, e ali ela permaneceu na casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia nos diz que a arca permaneceu durante 20 anos na casa de Abinadab, e neste período a arca permanecia na casa de Abinadab, mas Abinadab não entendia o propósito ou objetivo que era a arca do Senhor. O que eu quero falar nessa noite, eu já mencionei essa palavra, mas quero mencionar nessa noite: quem somos nós? Quem é você? Eu quero falar sobre algumas pessoas nessa noite, em rápidas palavras, mas quero trazer uma reflexão para você que está aqui presente nessa noite. Quem sabe você é um Abinadab na vida, que por 20 anos serve, ou seja, entra e sai e vê a arca de Deus, mas não sente mais nada de Deus. O vazio se encontra dentro de você, mas a arca permanece dentro da casa, a presença de Deus permanece na casa. Mas tem pessoas que ainda não entendem que quando a arca está presente, Deus está presente, ele continua vazio como Abinadab. O texto nos diz que por 20 anos essa arca permaneceu na casa de Abinadab e nada mudou. Tem pessoas que estão servindo a Deus por muitos anos, mas se você perguntar o que mudou na sua vida espiritual, ele disse: nada. Eu sou acostumado com o culto, com a rotina, com a monotonia do dia a dia, tudo é comum para mim. Quem sabe este irmão que está do seu lado nessa noite já glorificou a Deus, já exaltou a Deus, já louvou a Deus, mas você continua aí calado, sem expressar sua gratidão a Deus por este dia, por esta hora e por este momento. Mas quem entende isso, começa a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Não seja um Abinadab na vida, que a arca está presente, Deus está presente, mas ele continua vazio da parte de Deus. Mas essa noite que Deus possa levantar homens e mulheres que possam sentir a graça do Senhor, o renovo de Deus, a graça do Senhor na sua vida, e você possa realmente atribuir ao Senhor a sua gratidão. O texto que nós lemos nessa noite, queridos, Davi propõe então no seu coração, após Davi está governando sobre 7 anos e meio sobre Hebrom, e depois ele é levado a Jerusalém e é coroado rei de toda a nação. O texto nos diz então que Davi agora propõe em seu coração levar a arca de Deus para Jerusalém. Davi, ele agora convoca a nação, e essa nação, por convocação do rei, prepara então um período agora de conduzir a arca, que estava na casa de Abinadab, para levar para Jerusalém. Mas o texto nos diz que Davi, ele toma por si instruções de alguns homens que não entendiam que a arca não é para ser conduzida de qualquer maneira. O texto nos diz que ele preparou carros novos, e ali colocou a arca sobre então aquela carruagem. À medida que eles iam conduzindo a arca ia entrando, ia a caminho, e por uma infelicidade o boi tropeça, e a Bíblia nos diz que ele coloca as mãos para segurar a arca, e naquele momento Deus então mata Uza, porque não era daquela maneira que era para ser feito. Existem pessoas que estão agindo como Uza, que estão portando de qualquer maneira, estão fazendo coisas de maneira certa, ou seja, fazendo algo certo de maneira errada. O que eu quero dizer para você: Deus não precisa de ajuda de ninguém. Nessa noite Deus não vai agir, não é pela voz do pregador, não é voz do cantor, não é daquele que está ministrando. O Espírito Santo tem liberdade nessa noite, nesta casa, e se você der lugar, ele vai agir no teu coração, na tua alma nessa noite. Quem sabe você entrou aqui triste, você vai sair alegre. Só deixa o Espírito Santo moldar você, transformar a sua vida e mudar a sua história. Uza tentou segurar a arca,
E a Bíblia diz que Deus o matou. Naquele momento paira no coração de Davi e de todos que estavam à sua volta um temor muito grande. Davi então, ele cessa o que estava fazendo e propõe então levar a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. Eu estou falando nessa noite, eu não sei se você é Abinadab, eu não sei se você é Uza, ou se você é Obed-edom. Mas Obed-edom estava esperando só uma oportunidade. Diga para teu irmão nessa noite: você tem uma oportunidade nessa noite. Alasher kalabá, delebandarassor kelebahai. Deus te dará a oportunidade hoje nessa casa de poder adorar Ele, te exaltar a Ele. Ele está presente nessa noite. O óleo da unção já está descendo neste lugar. Se você está enfermo nessa noite, receba cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está fraco nessa noite, receba renovo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está presente neste lugar. Ei, Obed-edom recebe a arca de Deus. E naquele exato momento a arca de Deus é colocada na casa de Obed-edom. A Bíblia nos diz que durante o período de 3 meses, o período de 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Eu começo a imaginar que Obed-edom, enquanto a arca estava em sua casa, ao entrar ele dizia: família, filhos, esposa, vamos fazer um culto aqui hoje porque o Senhor está presente. A realidade é que muitos perderam a essência, muitos perderam o temor de Deus. Mas essa casa ainda é lugar de santidade, essa casa ainda é lugar de obediência, essa casa ainda é lugar de reverência ao Deus do céu. E quando nós propomos em nossos corações a servir a Deus com alegria, Deus vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. O texto nos diz que Deus então prospera a vida de Obed-edom de uma tal forma que a notícia chega aos ouvidos do rei Davi: a tua casa é tão abençoada que os teus vizinhos darão testemunho da sua vida, darão testemunho dos seus filhos, da sua esposa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, recebe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, seus filhos são abençoados. Oh, aleluia. Obed-edom foi próspero. O texto nos diz: quando Davi soube que a casa de Obed-edom foi uma casa próspera, Davi então agora trabalha de uma forma diferente. Davi procura levitas e sacerdote. Eles sabem o caminho, eles conhecem o caminho. Qual é o procedimento de nós chegarmos até os pés do Senhor? O texto bíblico nos diz então que Davi agora chama os levitas e sacerdotes. Nós iremos buscar a arca que está na casa de Obed-edom, e iremos trazer para Jerusalém. A Bíblia nos diz que prepararam tudo, mas a arca não tinha que vir em carroças conduzidas por bois. A arca tinha que vir conduzida por sacerdotes e levitas. Quem está entendendo isto, irmãos? Diga amém. Você ainda é um levita de Deus, você ainda é um sacerdote de Deus. Então Deus vai trazer a sua presença sobre nós nesta noite, porque o céu já está aberto neste lugar. Eu já posso sentir a sua glória, a sua presença neste lugar nesta noite. E eu tenho certeza absoluta que à medida que você vai glorificando a Deus, cada glória que você dá, cada aleluia que você dá, a unção de Deus vai descendo neste ambiente. O ambiente vai se tornando gostoso, a paz do coração, a mudança de Deus. Deus vai transformando as vidas. O texto nos diz então que Obed-edom estava em sua casa com a arca, até que chegou a comitiva de Davi. Davi então traz a arca agora,
Mas a Bíblia nos diz que Davi, cada 6 passos que ele dava, ele ia sacrificando e adorando ao Senhor. A cada passo que ele dava, ele era grato a Deus. A Bíblia nos diz que ele ia salmodiando, dançando através dos instrumentos, glorificando a Deus do céu. A arca estava entrando em Jerusalém. E o texto bíblico nos diz agora, queridos, que Mical estava da janela do palácio, observando o que Davi estava fazendo. Eu já falei de Abinadab, eu já falei aqui de Uzá, já falei aqui também de Obed-edom, mas quero falar também agora de Mical. Enquanto existe alguns que estão adorando, Mical só está observando. Para que isso? Mical só está observando e dizendo: para que fazer isto? É extravagante, é horrível, é feio. Ei, enquanto eu vou adorando, Mical está criticando. Enquanto eu estou exaltando a Deus, Mical está falando mal do seu trabalho. Ei, não importa o que Mical está dizendo acerca de você, continue adorando o nome daquele que vive e reina para sempre. O texto nos diz, queridos, que Mical criticou Davi, mas Davi estava adorando ao Senhor, até que a arca chega em sua casa. E naquele exato momento, chegou em Jerusalém. A arca é chegada a Davi agora. Ele prepara tudo. E o texto bíblico nos diz então, queridos: e introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Naquele momento Davi abençoou o povo, porque o povo entendeu que era necessário a arca de Deus estar presente. Era necessário a presença de Deus estar presente num culto como esse nessa noite. Quem sabe você entrou por essas portas aflito, mas a cada louvor que vai sendo ministrado, a cada palavra que vai sendo ministrada, uma paz entra em seu coração. E essa paz, ela excede todo entendimento. Não é paz que o mundo pode oferecer, mas é a paz que Cristo pode te oferecer. Aleluia. Após tudo isso, Davi então agora no capítulo 6, versículo 19, e repartiu todo o povo e toda a multidão em Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão. Ei, receba alimento nessa noite. Receba alimento para a tua alma nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Levaram também uma grande quantidade de carne. Ei, Deus conhece a sua estrutura humana. Ele sabe que nós somos pó, mas por Ele te conhecer, ei, eu quero dizer para você: nenhuma luta ela vem além daquilo que você não possa suportar. Ei, a resposta de Deus para você hoje: com a mesma luta que você está passando, Deus te dará livramento nessa noite. Receba em nome de Jesus Cristo. E para encerrar, queridos irmãos, Davi então agora dá para eles um odre de vinho. Receba alegria nessa noite, receba paz em sua alma. E Davi abençoou a cada um deles, e eles foram felizes para a sua casa. Ao ler o texto nessa noite, queridos, eu me ponho a pensar quem nós somos. Quem sabe você é um Abinadab na vida, que por muitos anos servindo a Deus, se acostumou com o culto, se acostumou com a liturgia, e tudo hoje é comum para você. Você entra vazio e sai vazio, e nada acontece na tua vida. Mas essa noite o altar está aqui. Eu quero te convidar nessa noite a entender que o altar ainda tem milagres, tem bênçãos da parte de Deus.
É no altar que nós deixamos a nossa oferta, nos consertamos com o próximo. Deus tem bênção especial para cada um de nós. Usa. Esse homem tentou ajudar, mas não é dessa forma. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus agir no teu interior. Por sua vez, Obed-edom obedeceu e aproveitou a oferta. Quantos Obed-edom tem aqui que está aproveitando essa oportunidade nessa noite? A Bíblia nos diz que Mical assistia da janela. Ei, eu quero te convidar nessa noite. Sai da janela e vem para o átrio da adoração. Ao invés de criticar, começa a adorar. Ao invés de falar do teu irmão, começa aqui a orar pelo teu irmão para Deus abençoar. O texto nos diz então que Davi, por sua vez, traz a arca do Senhor. E para nossa reflexão nessa noite, queridos, eu estava lendo um texto, geograficamente dizendo, na Bolívia tem um lugar chamado Salar de Uyuni, onde o céu e a terra se unem, se encontram. No período da seca é um grande deserto, mas no período chuvoso, que é o verão, se torna então um espelho muito grande, de quilômetros e quilômetros. Mas as águas permanecem dessa altura. As pessoas começam a andar sobre ela, num grande deserto já. Num grande deserto. Aquele lagar se torna tão grande, aonde reflete o céu na terra. Que nessa noite, Salar, ou seja, o céu na terra. O que eu quero dizer para você é que nessa noite o céu na terra, assim como Jacó viu uma escada que tocava aos céus, anjos subiam e desciam naquele lugar. Ele disse: não é outro lugar senão a casa de Deus. Que nessa noite, neste ambiente, nessa casa, Narasur Kalabahai, se torne o salário de Deus, o céu na terra, aonde os anjos têm liberdade de atuar em nosso meio, aonde o Senhor tem poder de autoridade de agir entre nós. À medida que você vai adorando ao Senhor, à medida que você vai convocando a Deus, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está presente nessa noite. O Espírito de Deus tem liberdade de atuar em nosso meio. Que o salário de Deus na terra venha sobre nós nessa noite, e que você comece a viver o céu na terra. O céu na terra. No céu tem adoração, na terra tem adoração. No céu tem adorador, na terra também tem adorador. Na terra, irmãos, aqui onde nós estamos na hora de adorar o Senhor, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero nessa noite convidar você, meu irmão, minha irmã, a adorar o Senhor Deus nessa noite, abrir a sua boca, rasgar o seu coração e a se humilhar perante o Senhor Deus do céu, buscar a sua face, retornar e voltar ao primeiro amor. É tempo de nós adorarmos ao Senhor Jesus. Hoje, por ser dia dos pais, muitos filhos abandonaram seus pais. Muitos filhos não honram seus pais. Mas nós aprendemos que a bênção provém deles também para a nossa vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quem nós somos?